Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal que está aqui dentro da sala, os presidentes das entidades de classe, Póvoa, Álvaro, Zé Luiz Caratinga, Flávia, Márcia Feag Bahia, Flávia Feag Bahia também, Anderson Guzmão, do IUMEC, Gabriel Ampeia, Jussara da Kennedy e Werley, nosso palestrante. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo que está aí no YouTube, participando do evento com a gente. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, dando início já no nosso evento aqui para a gente não perder tempo, explicando um pouquinho como que iniciou o evento. Ele nasceu aqui em Alfenas, dentro da nossa entidade. Por 2 vezes ele foi presencial, já iniciou a pandemia, e nós levamos para uma videoconferência, e o evento foi crescendo, outras entidades gostaram, quiseram participar. Hoje já são 27 associações de classe, e também o Sinduscon, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, eu acho, o pessoal lá da região do Triângulo, todo ali, Patos de Minas, todo participa do Sinduscon. Nós já estamos no 12º evento. Lembrando o pessoal aí do check-in, todos que ficarem dentro do YouTube, a gente vai extraindo as listas de presença e fazendo o check-in no decorrer do evento. O evento vai ficar disponível também depois no site bit.ly/evento técnico, E maiúsculo, T maiúsculo, vai ficar tudo lá disponível, os dados do evento, o vídeo do evento. Falando um pouquinho das associações aqui, o que cada uma traz para o seu associado. Aqui na Seara eu gosto de falar de um plano de saúde que a gente tem, que é familiar, independente da faixa etária, independente de quantos dependentes o profissional tiver, vai pagar apenas R$ 425. Familiar esse preço. Ou para o apartamento vai pagar R$ 667. O nosso site está ali, quem quiser mais informação, as redes sociais. Depois, já tocando aqui, vamos falar da ABMEC, Associação Brasileira de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais, fundada já em 1992. O presidente da ABMEC também é o coordenador do Colégio de Entidades aqui em Minas Gerais. Valdemir não conseguiu chegar a tempo, ele estava em viagem, mas quem quiser mais informação também, abmec.com.br. Depois nós temos a ABEM, que é a Associação Brasileira de Engenheiros Civis, Departamento Minas Gerais, presidente lá, o Romário. Quem quiser mais informação pode solicitar eles ali por e-mail, ou então falar direto no WhatsApp do Romário, que é o presidente. Póvoa está por aí, Associação dos Engenheiros de Araguari? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só quero dar o bom dia e convidar o pessoal a acessar nossos links aí da Associação dos Engenheiros, tanto no Facebook quanto Araguari.org.br. E desejar um bom dia a todos e um bom evento. Obrigado. Obrigado, Póvoa. Pessoal, falando aqui já da ASENG, Associação dos Engenheiros de Minas, do Estado de Minas Gerais, do nosso João Hilário, foi o nosso último palestrante, inclusive. Eles têm uma atuação muito importante aqui dentro de Minas Gerais, com assento em vários órgãos, dentro do CREA, dentro da ANM, do IBRAM, FIENG, Sindiestra, dentro do Copan, dentro da ABREME. Quem quiser mais alguma informação pode acessar o Facebook deles, o Twitter, ou pode entrar ali também direto em contato com o presidente pelo WhatsApp. Álvaro Ascender? Bom dia a todos. Bom dia. A Associação de Engenheiros do DR é uma entidade ligada ao CREA e que agrega os profissionais ligados à área de engenharia rodoviária e afins. Nosso fundamento está, nossa principal área de atuação está numa casa que a gente tem sediada em Belo Horizonte para atender os profissionais do interior e para treinamentos também. Nossa grande ferramenta hoje é uma escola de liderança que a gente tem virtualmente para todos os profissionais, com palestras toda terça-feira gratuita. Bom dia a todos, visitem o nosso site aí.
Pessoal, falando agora da ASENG, Associação dos Engenheiros de Uberlândia, foi criada logo de início com 100 membros na fundação dela, lá em 1980. Então, todos notam que já nasceu grande, né? Hoje, eles estão já na 23ª diretoria. Quem precisar entrar em contato com eles, ASENG, NG no final, .com.br. O Facebook deles também está ali, o Instagram, e quem precisar pode entrar em contato direto com o WhatsApp lá. Quem está de presidente lá agora é nosso amigo Paulo Galvão. Falando agora um pouquinho, a área Araxá, Associação dos Engenheiros Agrônomos da região de Araxá, o presidente lá hoje, o Diego, é uma associação também, como todas, sem fins lucrativos, não tem ligação política. Eles são fundados em 1992 também, a maioria das associações aí na faixa de 20 anos, 30 anos de idade, né? Quem precisar mais informação deles pode entrar lá no site bit.ly/área Araxá, ou no Facebook, ou no Instagram, ou falar direto no WhatsApp do presidente também. Jussara, AFK. Bom dia a todos. Meu nome é Jussara Queiroz, sou presidente da Associação dos Ex-Alunos das Faculdades Kennedy, e ela é formada por alunos da Escola de Engenharia Kennedy, Faculdade Kennedy de Belo Horizonte e das Faculdades Kennedy de Minas Gerais. E ela tem como objetivo congregar os ex-alunos, procurando manter sua história e suas tradições, revigorando os vínculos, levando sempre assuntos de grande importância, como o nosso evento de hoje, né, o evento 12, e é uma honra muito grande poder fazer parte desse grupo de pessoas tão comprometidas, né, em todas as áreas das engenharias. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, obrigado, Jussara. Já estou querendo chamar a Márcia aqui, que é a próxima, né, Márcia? Associação Feminina de Engenharia Engenharia, Agronomia e Geociências da Bahia, e também a Flávia aqui, que fica no departamento de Minas Gerais. Bom dia a todos. É mais uma vez uma honra participar desse evento 12, né? Com certeza, esses eventos vão ficar marcados na história do sistema CREA-CONFIA, né? As entidades de classe arregaçaram as mangas e viemos trazer capacitação. A FEAG é a Associação Feminina de Engenharia, Agronomia, Geociências e Geociências da Bahia, né? Nós temos já a FEAG Minas, e a intenção da gente é congregar o maior número de mulheres possível para que a gente consiga aumentar a representatividade das mulheres dentro do sistema CONFIA-CREA. O nosso trabalho principal, que nós estamos realmente fazendo a partir de agora, quer dizer, a partir da nossa fundação, é capacitação profissional. Somos multiprofissionais, então estamos desde a nossa fundação caprichando aí na formação, para contribuir na formação de mulheres para estarem representadas dentro do sistema. E aí, Flávia, continua. Bom dia, gente. Bom dia, Márcia. Só completando, só convidar a todas, né, lembrando que não é somente as profissionais da engenharia, agronomia e geociências que podem se associar, né, os meninos também são bem-vindos, e as estudantes também. Então, quem for estudante da área tecnológica também pode se associar à FEAG Bahia, né, quem for do estado da Bahia, e a FEAG Minas Gerais, quem for do estado de Minas Gerais. Então, só convidar vocês, né, a se associarem, a seguir as nossas redes sociais. A FEAG Minas, é só pesquisar por afeag.mg em todas as redes sociais e vocês nos encontrarão. Muito obrigada e bom evento a todos. Obrigada. Obrigado, Flávia. Ampeia, Gabriel. Bom dia a todos. A AMPEA é a Associação Médio-Paraibana dos Engenheiros e Agrônomos. Ela está sediada junto da inspetoria do CREA na cidade de Betim, e a gente tem uma abrangência que não só a cidade de Betim, também todas as cidades vizinhas, né, que correspondem a Igarapé, Joatuba, Mateus Leme. Então
Então, todos esses profissionais dessa região, todos eles que estão contemplados no sistema, podem se associar a gente, não tem custo nenhum. A Ampeia hoje já tem cadeiras, os profissionais que são da Ampeia já ocupam cadeiras em vários órgãos, CREA, Copan, no Comitê do Paraupeba. Então, acho que tem muito a agregar com vocês, a todos os profissionais, são todos bem-vindos. Bom dia a todos, bom evento. Obrigado, Gabriel. Luiz, Clube de Engenharia de Divinópolis. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui de novo. A gente, aqui no Clube de Engenharia de Divinópolis, representamos os profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências e representamos aí em relação aos órgãos públicos, né? Prefeituras, Corpo de Bombeiro, CREA. A gente faz a representação dos profissionais. Eu gostaria de convidar vocês estão agora na live aqui do YouTube, no canal do Clube de Engenharia, sejam bem-vindos, e convido vocês a conhecer um pouco mais das vantagens de fazer parte do Clube de Engenharia. Então, eu coloquei o link aqui no primeiro comentário aqui do vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo depois, vai estar no primeiro comentário aqui. Procure saber, e quem fez a inscrição no evento, for da nossa região aqui, nós vamos entrar em contato e convidar você a fazer parte do Clube de Engenharia e entender por que é vantajoso o profissional fazer parte de uma associação e, assim, aumentar a representatividade aqui da nossa região, beleza? Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Anderson Guzmão e o MEC. Bom dia, pessoal. Prazer estar novamente aqui com vocês. Agradecer a oportunidade aí de estar com tão ilustres colegas, né? Nós estamos aqui falando de Minas Gerais, Bahia, e o movimento crescendo, parabenizá-los novamente por isso. Nesse momento aí que a gente vive tanto de sabores aí, né, com o nosso Brasil, com essa pandemia, e essa turma aí que dá a vida pela engenharia continua firme promovendo esse evento. Então, quero parabenizá-los e dizer para os profissionais que estão nos ouvindo: Felícia é uma entidade de classe, é a nossa casa, é o que nos defende, é o que nos representa. Quando eu descobri isso, há 7 anos atrás, nós criamos, então, junto com outros amigos aqui em Governador Valadares, o IUMEC, exatamente para nos representar, para nos defender, tá? Para brigar pelos nossos direitos, com representações em todas as camadas da sociedade. Então, gente, procure saber qual que é a importância da associação. Participe da associação, participe das tomadas de decisões que vão direcionar a nossa vida profissional. Esse é o meu convite para você. Na sua cidade, não fique apagado. Participe de uma associação, procure. Temos várias pessoas com boa índole, com desempenho altíssimo, brigando e lutando pela evolução, pelo direito de profissionais que muitas das vezes nem sabem que as associações existem. É triste, mas nós precisamos ter uma mudança de comportamento em relação às nossas associações. Gente, então, novamente, parabéns a todos vocês que têm lutado, têm brigado para que a engenharia, de uma forma geral, cresça e ocupe realmente o seu lugar de destaque que é merecido. Obrigado. Obrigado, Anderson. Pessoal, falando do IMEC agora, Instituto Mineiro de Engenharia Civil. O IMEC, o presidente nosso lá agora, eu não lembro se é Maurício ou se é Marcelo, um dos dois irmãos, há 29 anos ofertando cursos ali para os profissionais da engenharia, da arquitetura também, para os estudantes e para os profissionais do setor construtivo. Quem quiser mais informação pode entrar no site deles lá, imec.org.br, ou pelo Instagram, e lá dentro vocês vão achar o celular do presidente também, tá? Agora falando da INEA, Instituto de Engenharia e Agronomia do Leste de Minas. Zé Luiz? Bom dia a todos. Eu sou o Zé Luiz Gonçalves, presidente do INEA e coordenador regional do Colégio de Entidades do CREA-MG da região leste de Minas Gerais.
O INE é uma entidade de classe multimodal que tem como principal foco a valorização dos profissionais de todas as engenharias, agronomia e geociências, abrangidas pelo sistema CONFECA. Para atingir esse objetivo, realiza projetos de pesquisa, educação, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção de seminários, debates, entre outros meios, todos voltados para o desenvolvimento do país e a valorização dos profissionais. Venha fazer parte, associe-se ao INEA. INEAMG.com.br e as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp. Bom evento a todos, obrigado. Obrigado, Zé Luiz, futuro conselheiro do CREA e o Luiz também, né? Pessoal, falando agora do SENGE, Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, Diretoria Regional Zona da Mata. O SENGE ali nessa diretoria, nessa regional deles, abrange 143 municípios, né, que estão distribuídos ali em micro-regiões, Cataguás, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, Ubá, Viçosa. Quem precisar de mais informação, cngmg.com.br ou pelo Facebook ou pelo Instagram. E tem o telefone lá da sede também. Falando agora da SMEF, Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais. Olha a data de fundação deles, 1966. Desde então, na defesa do meio ambiente, produção sustentável do profissional florestal e da sociedade. O site deles, smef.org.br. Encontra eles também lá no Facebook e no Instagram. O presidente lá é o Gabriel. Pessoal, chega de falar das associações, vamos lá para o evento. Hoje a gente vai estar falando do uso de proteção em edifícios. Nosso palestrante é o engenheiro civil e de produção Warley Ricardo dos Santos. Warley é graduado em Engenharia de Produção e Civil com ênfase em Produção e Construção Civil pela Universidade FUMEC. Tem pós-graduação em Processos Metalúrgicos de Fabricação pelo IEC da PUC Minas. Pós-graduação especialista em Engenharia Civil pela UFMG. Experiência em homologação de produtos para o mercado interno e externo. Gestão de projetos de produtividade e implantação de novas tecnologias, foi expatriado para a unidade Bacaert, depois você me corrige, Warley, se não for assim, em Van Buren, nos Estados Unidos, por um período de 1 ano. Atualmente é responsável pela gestão técnica e comercial da construção civil Latam, dando direcionamento técnico e comercial às equipes locais. Warley, seja bem-vindo, estou tirando a minha tela aqui para você já. Acho que o seu microfone está fechado. Sua tela. Meu microfone está... Estão me ouvindo? Sim, positivo. Ok. Pessoal, bom dia. Bem, já fui apresentado, meu nome é Warley Ricardo dos Santos, né? Bem, o currículo também já foi dito, né? E então a ideia nossa hoje é falarmos um pouquinho sobre proteção, né? E assim, não vou falar somente em aplicação de proteção em edifícios, mas vou tentar dar uma abrangência mais global em todos os âmbitos de possibilidades de aplicação de proteção. E primeiramente, eu dividi assim, esse bate-papo nosso em 3 tópicos, e a partir terminando o primeiro tópico, a gente pode abrir aí para questionamentos e perguntas, né? E aí a gente vai dando sequência. Pode ser assim? Combinado. O pessoal do YouTube pode mandar a mensagem lá, o questionamento lá, a gente te transmite aqui assim que você fizer essa parada. Ok, obrigado. Bem, então, falar um pouquinho, né, sobre a história da proteção, né? Não é um tema novo, ele começou a ser estudado lá em 1886, nos Estados Unidos, por P.H. Jackson. Ele, né, foi a primeira menção de pretensionar o concreto. Depois, em 1912, nós evoluiu um pouquinho na descoberta sobre essas perdas de proteção. E hoje, assim, o que a gente conversa no mercado realmente é que o Eugênio Freycinet, que é o pai da proteção, né? Então, ele
Em 1924, ele já era estudioso do assunto, ele foi onde ele empregou a proteção para reduzir alongamentos de tirantes em galpões de grandes vãos. Então, pegando uma cronologia aí, a gente observa que nós tivemos aí, talvez, a primeira estrutura protendida foi em 24. Em 28, né, teve o primeiro trabalho publicado, né? Aí depois, em 1950, teve uma conferência que chamou muita atenção e o surgimento das cordoalhas e fios, né? Em 53, teve a primeira norma que foi publicada, uma norma alemã, a DIN 4227, e na década de 70, né, teve uma consolidação pela preferência por cabos protendidos. E depois, em 79, nós tivemos o Comitê Euro Internacional de Beton, que publicou o código modelo para estruturas de concreto armado protendido. Werley, só um minuto. Eu não sei se você está usando o slide, ele não chegou para nós ainda, tá? Não? Não. Eu estou usando o slide, então vocês não viram nada ainda de slide? Não, de slide não. Meu Deus, já passei 5. Então vamos tentar aqui. Canto esquerdo lá embaixo, compartilhar. Via compartilhado. Então vamos. Panela do aplicativo. Eu tô vendo sua sequência de fala aí, eu falei, ué, parece que ele tá acompanhando ali, que ele tá falando as datas todas. Será que ele guardou tudo isso de cabeça? Jamais. Então vamos lá. Vamos cancelar. Só um instante. Agora sim. Agora tá carregando aqui para a gente ver a sua tela. Vocês estão vendo a minha tela agora? A tela tá branca. Na hora que aparecer, vocês me falem, por favor. Ainda não. Está aparecendo aqui para mim. O app está compartilhando uma janela. Não. A hora que você foi lá no canto esquerdo, clicou no compartilhar, você entra em... Ao invés de clicar nas duas telas ali, você clica lá em cima. Eu acho que é uma janela. Sim, é uma janela. Aí você clica direto na... Isso. Ok, acho que agora vai dar certo. Aí, bacana. Agora apareceu? Correto, vamos lá. Perfeito. Bem, então, aqui eu comentei sobre o histórico da proteção, né, no mundo. Vamos passar rapidamente, né? Em 86 houve a primeira menção sobre esse assunto. Em 1912 teve uma pequena evolução, mas em 24, né, teve a primeira estrutura protendida. Em 28 teve a publicação aí do Eugênio Freycinet. Em 1950 teve o surgimento de uma variação de produtos aí, cordoalhas e fios protendidos. Em 53 teve a publicação da norma 4227, uma norma alemã, e na década de 70 nós teve uma consolidação, né, ou seja, uma maior utilização aí na preferência e utilização desse tipo de estrutura. E aí, em 79, né, teve o Comitê Euro Internacional, que publicou o Código Modelo para Estruturas de Concreto Armado Protendido. Pois bem, eu vou falar um pouquinho aí sobre alguns marcos históricos, né, no mundo, e depois nós vamos falar um pouquinho no Brasil. Bem, a primeira ponte com segmentos, né, pré-moldados protendida foi a Luzenche Bridge, em 1946, na França. Foi uma obra que ela foi projetada pelo Eugênio Freycinet e ela teve uma duração aí de 5 anos. Nos Estados Unidos, né, hoje, até como eu estou muito no mercado, e existem muitos questionamentos sobre como protender estruturas circulares, né? E não é um assunto novo. Desde 35 a 63, essa Preload Company, ela construiu mais de 1.000 tanques, né, silos para armazenamentos diversos,
e protendidos. Então, são estruturas que hoje existe a tecnologia, né? Desde a época já se podia fazer desta forma. A primeira obra com proteção linear dos Estados Unidos foi a Walt Lane Memorial Bridge, foi uma ponte na Filadélfia, de 1951. Também teve uma duração bem rápida, de 2 anos. Então, uma estrutura que avançou de uma maneira bem rápida, até pela pouca tecnologia que havia à época, né? E aqui um pouquinho sobre o histórico, né, de proteção nos Estados Unidos. Então, a gente comenta aqui que essa proteção não aderente, né, foi iniciada por T.Y. Lin, em 1956, com a construção de lajes lisas protendidas de escolas no estado de Nevada. Desde então, o uso da proteção se manteve crescente. Então, o que esse gráfico nos mostra aqui, pessoal? Quando a gente olha aqui na barrinha, anos 50, né, onde basicamente começou aí a introdução da proteção nos Estados Unidos, nós observamos que ela está subindo drasticamente, né? E historicamente, os Estados Unidos ele tem um conceito de utilização de estrutura metálica, né, de uma maneira geral. E o que a gente observa é que nos anos 70, nós tivemos, 75 por ali, nós tivemos uma inversão. Ou seja, eu tenho a utilização bem forte, né? 50% das estruturas eram estruturas metálicas, e em 75, a proteção ela ultrapassou esse patamar, né? Teve uma inversão de utilização. Isso aqui foi publicado no jornal do PCI. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, de um edifício que foi construído com as lajes não aderentes em Houston, no Texas. Pois bem, o histórico da proteção no Brasil, eu procurei montar aqui um marco aqui, né? Então, nós tivemos aqui em 1948, foi a primeira estrutura protendida construída no Brasil, foi a Ponte do Galeão, foi em 1948. Nesse momento, o Brasil ainda não tinha tecnologia de produção de projetos, então isso foi tudo importado, né, da França. E aí, em 1952, a Companhia Siderúrgica Antiga Belgo-Mineira, aí, que acredito que todos nós saibamos, que é a empresa no qual eu trabalho hoje, né, mas esse nome agora não é Belgo-Mineira mais, né, agora é Belgo-Becaert. Mas Belgo-Mineira eu costumo dizer que é igual o nome da Coca-Cola, né? Todas as pessoas, você trabalha na Belgo-Mineira? Você trabalha na Belgo-Mineira. É interessante. Então, em 1952, em nenhuma de nossas unidades, em Contagem, Minas Gerais, a empresa tomou a decisão de investir no desenvolvimento do aço protendido, né? Então, é um aço especial, e hoje a Belgo-Becaert é a única produtora de aço protendido no Brasil ainda. Em 74, nós tivemos aí um marco histórico de uma estrutura fantástica que nos enche os olhos aí da engenharia brasileira, que é a Ponte Rio-Niterói, que também foi construída com um aço 100% nacional, né? Aço protendido aderente. E aí, em 1996, a companhia desenvolveu as cordoalhas não aderentes. O que seria isso? Cordoalha que ela tem uma proteção de graxa e uma camada de PAD, polietileno de alta densidade. Então, como que isso funciona? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho, mas só para a gente dar uma clareada, o concreto ele vai ter uma aderência na camada de PAD, né, na capa plástica, que a gente pode dizer que é uma espécie de uma mangueira, e o aço ele vai exercer a compressão na estrutura através dos clavetes, etc. E aí, em 97, né, depois de desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil, construiu-se o primeiro edifício de concreto protendido com lajes não aderentes. E aí, um marco, em 1998, né, foi a construção em protendido, a maior construção de protendido não aderente no Brasil. Eu vou comentar um pouco mais à frente, vou mostrar a foto do edifício, etc. E aí, em 2015,
nós tivemos aí a consolidação de mais uma planta com aumento de capacidade de produção do aço não aderente na cidade de Osasco, no estado de São Paulo, a grande São Paulo, na verdade, com a capacidade de produção de 18 mil toneladas ano. E aqui nós temos aqui foto, né, da primeira ponte produzida, né, que é a ponte do Galeão, foi em 1948. Então, uma foto bem antiga, né, que mostra como que ocorreu esse processo de produção. E aqui, essa foto é uma foto recente que eu bati essa foto. É uma foto da estrutura até hoje, né? E, na verdade, hoje já existe uma segunda ponte de acesso à ponte do Galeão, uma estrutura mais recente, em função da falta de capacidade que a antiga ponte estava tendo, que o fluxo de veículo aumentou consideravelmente, né? E aí aqui nós temos um marco histórico, que em 1952, né, naquele período onde a Belgo Mineira, à época, desenvolveu o aço para proteção, nesse mesmo período, foi construído a ponte de concreto protendido, que é a ponte de Juazeiro, na Bahia. Ela liga aí o município de Petrolina a Pernambuco. Vocês me indiquem, tá, pessoal? Se não tiver pergunta, eu dou sequência na apresentação, por favor. Eu estou olhando aqui, aqui o pessoal ainda está mais frio ainda, eles estão aquecendo aqui, fazendo check-in, mas ainda a gente não tem umas perguntas. Alguém aqui na sala quer fazer alguma pergunta dos presidentes? Acho que não. Eu falei que meu áudio estava fechado, eu acho que pode continuar, Warley. Ok, obrigado. Pois bem, no Brasil, até 75, né, até 1975, o aço produzido tinha uma característica a gente chama de RN, né, ou relaxação normal, e aí nós tivemos em 76 aí um avanço em tecnologia, no qual se desenvolveu a codoalha que chama de baixa relaxação, RB. Isso aqui é uma característica, pessoal, do produto, né, do produto e do efeito que ele tem na estrutura, né? Então, eu vou tentar, com poucas palavras, descrever um pouquinho o que é isso, para que a gente consiga entender, para quem não é do meio da proteção, consiga entender um pouquinho. Essa característica de relaxação é algo que ocorre na estrutura, no aço protendido, ao longo da vida desse aço. Então, por norma, ele podia relaxar, né, na relaxação normal, até 8,5%. Então, consequentemente, todos os engenheiros calculistas aí, ele tinha que fazer uma compensação com o acréscimo de volume de aço para compensar essa relaxação ao longo do tempo. Então, o que é essa relaxação, né? Então, esse aço ele é tracionado para ele comprimir uma estrutura de concreto, e ao longo do tempo ele vai relaxando, vamos falar assim, um elástico que vai perdendo a sua capacidade de compressão. E aí, com essa nova desenvolvimento tecnológico, hoje o aço é de baixa relaxação e ele tem uma perda aí de relaxação ao longo do tempo em sua vida, para as cordoalhas em 3% e para os fios de 3,5%. Então, é uma característica importante, que ela é essencial e ela é utilizada aí no momento de realização dos cálculos estruturais. Até hoje, algumas pessoas muitas vezes ainda trabalham com catálogos antigos, muitas vezes ainda nos questionam se nós temos o aço RN, né? Então, nós não temos, não é produzido, não temos tecnologia mais para produzir, mas fato é que nós ganhamos em redução de necessidade de material com esse aço de baixa relaxação. E aí vou falar bem rapidamente, talvez 5, 6 slides, pessoal, como que funciona o processo aí de
fabricação do aço, porque eu acho que isso é um tema importante para que a gente tenha pelo menos uma ideia como que isso ocorre, né? E que a gente também vai poder observar como que é realizado o controle de qualidade desse material. Por que isso é importante, né? Porque as pessoas, né, do dia a dia, os profissionais do dia a dia, têm uma noção, alguma informação básica sobre esse processo, né? Porque eu acho que é importante quando a gente percebe, tem informação como que é um controle de qualidade, a gente ganha mais confiança de colocar a nossa assinatura ali embaixo de um RT, de indicar um determinado processo, produto, né? Para que a gente durma tranquilo, né? Então, vamos passar aqui, basicamente, a obtenção de ácido. Tanto esse primeiro passo aqui é um passo bem básico para a produção do ácido protendido ou para o CA50, o CA60, essa mesma forma, né? Então, nós temos lá a coqueirização, a sinterização, a produção do ferro-gusa, produção do aço, né, na serraria, lingotamento, e depois a conformação mecânica. E aqui nós temos um esqueminha onde a gente consegue observar, né, no primeiro passo aqui nós temos o coque, minério de ferro e os fundentes, e aí nós temos a sinterização, nós juntamos todos esses elementos e ele é enviado para o alto forno. Essa fase do alto forno aqui, ele está em torno aí de 1.200, 1.250 graus centígrados. Aí depois desse convertedor LD e LBE, e aqui onde que nós, lá na usina, né, é realizada o controle de composição química do aço. Então, ele está produzindo um determinado aço, então ele tem que adicionar os elementos químicos, como carbono, molibdênio, cromo, enfim, cada aço tem sua característica, então essa correção ela é feita just in time, ou seja, ele vai adicionando os elementos e vai fazendo os ensaios automaticamente até chegar vamos dizer, na receita do bolo para aquele aço, né? Só um comentário que esse volume de aço aí, pessoal, ele está fazendo normalmente nas usinas da nossa empresa, a capacidade de produção, e normalmente ele faz, vamos te falar, a panela de pressão lá são 100 toneladas de aço. Então, a cada corrida de aço, 100 toneladas de aço. Então, depois ele vem para esse forno panela, ele passa por um processo, e depois ele faz o processo de ligontamento contínuo. Então, ele forma esses tarugos, esse tarugo ele vai para um resfriamento, e depois ele fica no estoque, e depois ele volta a ser reaquecido, aí numa temperatura um pouco menor, em torno aí de 900 graus, e ele vai fabricar esse fio máquina que a gente chama, que é a matéria-prima do protendido, e no caso do vergalhão, ele já sai laminado, né? A gente chama de laminação a quente. Ok? Então aqui nós temos, né, só um desenho esquemático, e aqui é o tão falado fio máquina, né? O fio máquina que chega nas nossas fábricas para a produção do aço para proteção. E no caso do CA50, o CA60, ele já sai também conformado com esse mesmo formato, porém ele já sai um produto pronto que ele tem uma conformação a quente. Aço protendido, ele tem uma característica diferente, ele necessita sofrer agora um próximo passo, que é a laminação a frio, né? Que é a trefilação. Pois bem, essa imagem é uma imagem da planta de contagem, é uma planta que tem 234 mil metros quadrados, e justamente onde eu estou passando o mouse é a fábrica de protendido, onde tudo começou no Brasil lá em 1952, tá? Esse aqui é um parque industrial da planta, né? Então aqui nós temos se produz outros materiais como arame galvanizado, arame farpado, arame para solda, arame para a indústria automobilística, para a linha branca, enfim. O que vocês imaginarem de arames, a nossa empresa ela está conectada no mercado aí de diferentes formas, né? Então, toda a linha de indústria automobilística ela é atendida por um aço mola, né? Bem, e aí em
2008, né, também já foi aumentando a capacidade de volume para proteção. Nós temos uma unidade em Feira de Santana, na Bahia, no qual também nós produzimos os fios para proteção e produzimos as cordoalhas engraxadas. E mais recentemente, como eu disse lá no início, né, na unidade de Osasco, a foto é uma foto antiga, que a planta é antiga, mas nós aumentamos a capacidade de produção e hoje eu tenho orgulho de dizer que a fábrica de Osasco, na parte de proteção, é a fábrica, uma das mais modernas do mundo. Participamos ativamente na implantação da mesma e é uma fábrica bastante automatizada. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o processo, né, que essa aqui é uma fase bem interessante, que é a fase de trefilação ou laminação a frio. Então, durante esse processo, esse material ele vai sofrendo um encroamento, né, e ele vai se reduzindo os diâmetros dela. Então, só para a gente ver aqui, isso aqui são fotos, esse aqui é a foto de microscópio do fio máquina, então a gente pode ver os microgrãos aqui, todos desarranjados, e aí quando a gente reduz esse diâmetro, né, então ele está numa nova situação. Então o que nós fizemos aqui? Nós aumentamos a dureza desse aço, nós aumentamos Parece que o sinal do palestrante ficou meio fraco aqui na conexão com ele. Vamos tentar fazer uma reconexão aqui. Teve algum problema com o sinal da internet. Sim, a conexão dele parece estar perdida, Luiz. Pessoal, enquanto está tentando reconectar lá, falando de alguns presentes aqui na sala, nosso futuro prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, está aqui, já se identificou. Estou vendo aqui a Jéssica, lá de Lagoa Santa, o pessoal da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, está conectado, a Karina Lopes, Paulo, de Uberlândia, né, Paulo? Você está aqui pelo YouTube com a gente, Guzmão também está aqui pelo YouTube, a Márcia está aqui no YouTube, Nelson, lá de Poços de Caldas, engenheiro civil lá em Poços de Caldas, conselheiro da Câmara de Engenharia Civil do CREA, participando também com a gente. Pessoal do CREA Júnior também, né, Wesley? Engenheiro Ciscato, lá em Campinas, Reinaldo Aparecido Ciscato. Luiz, enquanto ele não conecta aí, estou olhando aqui, tem o pessoal aqui falando que quer se filiar ao clube, viu? Alfredo Marcos Gonçalves. Depois você já pode entrar em contato com ele aí, que ele está falando aqui que pretende se cadastrar ao clube. Pessoal, parece que eu reconectei. Por favor, confirme. Joia, Voltou. Até onde vocês perderam? Qual slide? Na hora que entrou na trefilação, isso, essa aí. Okay. Isso, esse processo de trefilação aí, na hora que você foi passar para o próximo slide, a conexão ficou fraca e a gente perdeu. Ok. Bem, então, essa aqui é uma fotografia microscópica, claro, dos grãos, né, do aço que foi conformado a quente. Então, vocês podem observar que está todo desarranjado, ele não tem uma definição de direção, né? E após essa redução de diâmetro, vocês podem observar que ele mudou completamente. Então, ele está com um efeito agulha, consequentemente, agora sim ele está com a característica aí para sofrer lá as propriedades de tensão. Então, esse material ele reduziu, com a redução de diâmetro, né, ele aumentou a dureza dele,
aumentou a resistência e aumentou a tensão mecânica. Consequentemente, que é algo ruim, que é a perda de ductilidade. E a bitola ela é necessária. Bem, aqui que é uma máquina, uma das máquinas que nós temos, mas quando a gente observa a primeira foto à esquerda, no alto, é o início do processo, onde nós temos aqui um pacote de trefilação. Nós temos uma máquina de solda para dar continuidade ao processo. Essa aqui é uma máquina com cadeia cinemática com diferentes diâmetros das bobinas, no qual a máquina vai puxando esse arame e esse arame vai alongando. Então a gente pode observar, só como exemplo aqui, esse arame ele está com 10,5 milímetros de diâmetro e aqui ao final ele está com 4,27 milímetros. Então, ou seja, ele sofreu uma redução bastante significativa. Então aqui nós temos a máquina de encordoamento, onde se coloca lá, no caso da cordoalha de 7 fios, coloca os 7 carretéis na máquina e ela vai trançar. E essa máquina ela já produz um lote aí em torno de 20 toneladas e nesse mesmo momento esse aço ele é necessário sofrer um tratamento térmico, então, ou um alívio de tensões. Então, ele passa por esse alívio de tensão, né, juntamente com todo esse processo, e ao final nós já temos lá, a gente está em um master coil, e depois ele é cortado em bobinas menores, bobina padrão aí em torno de 3 toneladas. E nesse caso, né, aqui no Brasil, nós temos a norma NBR 7483, que eu vou falar um pouquinho à frente sobre essa norma, que dá todas as características de produção desse aço. Aqui nós temos foto do processo de engraxamento contínuo e aplicação de PAD. Então nós temos a bobina nua, né? A gente chama de cordoalha nua. Essa cordoalha ela é utilizada aí para, por exemplo, para fundações, para tirantes de fundações, por exemplo, na indústria de pré-fabricado, para produção de vigas, enfim, aplicações diversas na indústria. Para, por exemplo, lajes alveolares, é utilizada essa cordoalha 7 fios, nua. Pois bem, então nós temos a cordoalha nua, aqui nós temos um processo de aplicação de graxa. Essa graxa é uma graxa que ela tem uma característica especial para proteger o aço contra a corrosão, né? E aí logo na sequência esse aço entra num bico injetor e ele está com a camada plástica por cima da graxa. Então esse aço ele está, vocês podem observar aqui, já tem lá a cordoalha nua internamente, a camada de graxa e na sequência a capa de polietileno de alta densidade. Então aqui é só o processo também, carretel, o trefilado e o fio também. Esse fio protendido, ele é aplicado, por exemplo, na indústria de pré-fabricado, na fabricação de vigotas protendidas, que é utilizado largamente aí em lajes, e também um processo que foi bem desenvolvido hoje, são dormentes para a indústria de ferroviária. Então hoje não se utiliza mais, não existe a construção de uma nova ferrovia com utilização de madeira, né? Ou ainda existe sim a utilização de madeira para os dormentes, mas normalmente para substituição. Hoje as novas investimentos de ferrovia é utilizado dormente de concreto, e esse concreto ele é protendido utilizando esse fio que vocês estão vendo aqui. Então aqui basicamente em proteção a gente pode falar cordoalha nua, cordoalha a gente chama de cordoalha engraxada, que é cordoalha nua, cordoalha aderente, cordoalha engraxada, cordoalha não aderente. Aqui à esquerda, embaixo, nós temos as cordoalhas estaiadas, para estruturas de pontes estaiadas. E aqui nós temos os fios CP, que é o fio de concreto protendido. Então, são as características, né? O fio CP, ele é normatizado pela NBR 7482 e as cordoalhas pela NBR 7483. Essa tabelinha, pessoal, é uma tabelinha de característica do aço por bitola, né? Então, só para a gente passar rapidamente aqui,
vamos pegar esse exemplo aqui, CP175RB. Isso aqui tem um significado. CP de concreto protendido, 175 é a resistência, ou seja, 175 kg-força por milímetro quadrado, RB de baixa relaxação. Né? Então, aqui, essa tabela é uma tabela, basicamente, a tabela da norma, que define o diâmetro do material, a área mínima, a massa, né, por quilo, a carga mínima de ruptura, a carga mínima de deformação a 1% e o alongamento. Então, essas aqui são características importantes lá na utilização do cálculo estrutural, né? E aqui nós temos também a mesma tabela, que é a tabela da norma, que fala sobre as cordoalhas, as diversas cordoalhas que são fabricadas. E aí, pessoal, a gente comentou, né, da inovação que ao longo do tempo vem ocorrendo com o aço protendido. Então, em 2012, nós desenvolvemos aí um aço com a resistência. O padrão hoje, né, seria uma cordoalha CP190, que é uma cordoalha protendida com a resistência de 190 kg-força por milímetro quadrado. Então, em 2010, nós começamos um estudo muito forte. Em 2012, 2013, nós conseguimos desenvolver um aço que ele tem a mesma seção, a mesma área, porém com uma resistência 10% maior. É o que a gente chama de CP210. Então, só a título de exemplo, a gente observa aqui, por exemplo, essa cordoalha 12,7 com essa 12,7 190. Então, olha só, a área é a mesma, 101 milímetros quadrados, a área mínima é a mesma, a massa também é a mesma, porém, na resistência, a gente ganhou de 187 kN de carga mínima de ruptura para 203 kN de carga mínima de ruptura. Então, isso foi um avanço muito importante, que a gente entende, porque hoje o concreto também ele está avançando em sua resistência. Né? Então, acho que a gente entende que os materiais que agregam uma estrutura, é importantíssimo que ele tenha uma evolução paralelamente aos agregados, né? Ou seja, tudo que vai avançando, todo o portfólio daquele concreto, é importante que tenha um avanço também. E hoje nós já estamos estudando o aço CP240. Então já temos uma equipe de engenheiros na usina trabalhando aí fortemente para que talvez 3, 4 anos nós já tenhamos esse aço. Então, a título de informação, no caso dos produtos produzidos pela Belgo Becart, a cordoalha laranja ela é uma 210 e aquela cordoalha azul que nós vimos uma foto anteriormente aí, ela é a cordoalha 190. E aqui nós tivemos uma evolução muito, muito grande na cordoalha para estais. As cordoalhas estaiadas, que ela tem uma característica diferente também em função do meio onde ela é aplicada, ou seja, ela fica exposta no meio de alta umidade, né? Então, esse aço, como ele sofre muita intempérie, ele tem uma característica de uma proteções adicionais, né, contra a corrosão. Também nós saímos de um aço 177 kg-força por milímetro quadrado, aí esse aço foi para 190 kg-força por milímetro quadrado. E aqui, só um comentário, qual que é a diferença dele? Além do aço, né, obviamente, ele tem uma adição de zinco, de 200 a 400 gramas de zinco por metro quadrado de aço. Ele tem, em vez de ele ter a graxa, ele tem uma cera de petróleo, e ele também tem uma capa de PAD de alta densidade, justamente para suportar as intempéries no qual ele é aplicado aí no ambiente, né? Isso aqui é o laboratório onde realiza os ensaios, e aqui são os certificados que compõem o material. Esse certificado eu gosto de comentar porque ele tem as características que é necessária, tem as informações características, né, que é necessária na aplicação. Por exemplo, na hora que vai se utilizar o aço protendido, é necessário se calcular o alongamento que eu vou aplicar nesse aço, porque em função do comprimento, né? Então,
Aqui nós temos o módulo, a informação do módulo de elasticidade do aço, nós temos a resistência, a tensão, enfim. Temos as principais informações que é necessária para se calcular lá no momento de utilização do aço. E aqui é a sala de relaxação, né, onde que é simulado a relaxação, a perda de relaxação ao longo dos anos. Então é realizado ensaio também no material. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, um ensaio de relaxação, tem uma especificação de 3%, ele deu uma 1,68. Esse ensaio, ele é normatizado pela norma brasileira e ele tem uma duração de 1.000 horas, ou 43 dias. Então é um ensaio também de longa duração. Então, como eu disse lá no início, né, sobre as normas 7482, 7483, ela teve a sua terceira edição revisada e editada agora em março de 2020. Então, vou passar bem rapidamente as principais alterações que ela sofreu, porque a gente entendia, né, todos os profissionais envolvidos aí na proteção no Brasil entendia que faltava, tinha muita coisa que não estava normatizado. Então, esse grupo de trabalho no qual eu participei também, e outros engenheiros aí de outras áreas, da comunidade em geral, participaram e ajudaram a elaborar e melhorar essa norma. Então, ela foi inclusa aí cordoalhas entalhadas, que essa cordoalha entalhada normalmente ela é utilizada aí para underground, para túneis. Então, ela aumenta a aderência no leito rochoso com a injeção do grout. Ela foi incluso a normativa da cordoalha plastificada, apesar de existir, né, desde 98, 97, né, que começou a produzir esse material no Brasil, mas ele não tinha uma normatização. Normalmente a indústria brasileira ela seguia a normatização americana, né? Agora nós temos a nossa norma, a parte também da cordoalha encerada e plastificada. Foi incluso também nessa normativa as características da graxa, porque não é uma graxa qualquer, e isso é extremamente importante, porque o elemento que vai ter contato em toda a vida útil da estrutura, que vai ter contato com o aço, é a graxa. Então essa graxa, ela tem alguma finalidade. Uma delas é proteção contra a corrosão e a outra é a redução significativa do atrito entre a camada plástica e o aço, né? Justamente para que essa cordoalha consiga trabalhar de maneira satisfatória. E aí também foi definida a quantidade mínima, enfim. Então aqui está só a foto da norma, 7482, 7483, a norma de ensaio de tração, a 6349, a norma de relaxação, 7484, né, e a 7480, que é de aço concreto protendido. O aço brasileiro, né, a indústria brasileira também, no caso da Belgo Becast, também ela é normatizada, ela é certificada e homologada pela ABNT. Então é importante também que a gente tenha garantia que a ABNT, a cada 6 meses, ela está dentro das nossas plantas, fazendo a verificação se o processo está sendo atendido, né? E finalizando de certificação, né, a indústria também ela é certificada pelos principais ISO 9014 e 18. Perguntas, pessoal? Fiquem à vontade, porque o próximo tema agora é o tema efetivamente de aplicações. Vamos lá, Werley, tá me ouvindo aí, né? Werley? Sim, perfeitamente. O Wesley Júnior faz um questionamento, já é um pouco mais da parte inicial. Como eram feitas as proteções de estruturas mais antigas? Creio que a aplicação diferente do modelo atual devido às tecnologias que tinham na época, né? Sim, bem pelo histórico que a gente estudou. Por exemplo, a ponte do Galeão, eles utilizavam, foi uma estrutura não aderente, porém eles utilizavam um papel especial
com uma determinada cera de carnaúba, se não me falha a memória. Então era um processo muito, vamos dizer, manual, né? Porque eles tinham que passar essa cera no aço e depois um papel. Ele embrulhava esse aço no papel para que esse aço ele conseguisse trabalhar dentro da estrutura. Então, na estrutura não aderente, a gente, só para que todos tenham uma ideia, e quando a gente para, por exemplo, em cima de uma estrutura, um viaduto, por exemplo, parou, o trânsito parou ali, a gente observa, a gente tem a percepção do movimento dessa estrutura, né? Então é o aço ali de proteção trabalhando, né? Então, o que a gente tem de história é isso que eu comentei. Okay? Entendido. Tá participando com a gente também aqui a Ruth Carvalhal. A Ruth é coordenadora da Câmara de Engenharia Civil do CREA da Bahia. Tem mais uma pergunta aqui, agora a Raíssa de Carvalho. Ela pergunta: a cordoalha engraxada pode ser usada onde? O material de revestimento é resistente ao calor? Bem, hoje 90% das aplicações das cordoalhas engraxadas hoje no Brasil são em lajes planas, são em vigas também, a gente chama de viga faixa, que são as vigas que ficam embutidas aí dentro da laje. Mais à frente a gente tem algumas fotografias no qual eu vou apresentar como que ela é utilizada. E mais recentemente, há 2 anos atrás, a indústria de pré-moldados também, em alguns casos, em algumas situações especiais, elas iniciaram a utilização dessa cordoalha engraxada em vigas. Em vigas não em conjunto com a laje, né? Uma viga única, quando ele não tem o recurso de um pré-moldado, de uma forma, um pré-fabricado, ele realiza a construção dessa viga em uma forma tradicional, em madeira, e depois ele aplica a proteção após a cura do concreto. Ok? Entendi. Com relação à resistência ao fogo, né? Ela tem sim uma determinada resistência ao fogo e hoje existe um grupo de trabalho já está trabalhando na definição da resistência ao fogo da estrutura para esse processo para a estrutura em concreto protendido. O Luiz aqui do Clube de Engenharia de Divinópolis tem uma pergunta também, Luiz. Arley, eu vejo assim muito que aqui na minha cidade aqui, né, a gente está na região centro-oeste de Minas, não é uma capital, mas a gente até tem uma sede aqui da Arcelor, aqui, fornecimento de aço, Gerdau e Arcelor, e a gente vê que existe uma certa resistência do mercado à aceitação da proteção. E a gente vê assim que a proteção chega primeiro naquelas construtoras, né, sempre são construtoras que têm uma visão mais ampla do mercado, o pessoal que busca se inteirar mais. Eu queria saber, assim, na sua opinião, o que você acha que trava o mercado na aceitação da proteção? Você vê que você mostrou o histórico aí, sempre são obras pioneiras, obras que mostram uma qualidade bacana, tem uma durabilidade, o material tem a confiança, mas o mercado ainda tem uma certa resistência. O que você vê como uma resistência do mercado aí à proteção? Bem, o que eu entendo, né, eu acho que é justamente a resistência muito pelo tradicionalismo. Aí, assim, no Brasil nós temos diferentes situações. Vamos pegar, por exemplo, Nordeste. Se você for em Fortaleza, você for em Recife, por exemplo, 95% dos edifícios, isso eu estou falando com números reais, 95% dos edifícios, lajes, eles são protegidos. 95% dos edifícios são protegidos. Quando eu chego em Vitória, por exemplo, eu tenho esse mesmo número. Aí, quando eu vou para São Paulo, o número é completamente diferente. Eu tenho talvez 20% ou menos dos edifícios protegidos. Aí eu vou para o sul, na região sul também, eu estou numa crescente assim, fantástica. Eu tive em Pato Branco, que é uma cidade pequena, né? Porém, Pato Branco hoje, o que eu falo que
consumo per capita de protendido no Brasil hoje é Pato Branco, pelo tamanho da cidade. Ou seja, quando algumas empresas, alguns engenheiros compram a ideia, e o histórico que a gente tem é o seguinte: quando a gente está trabalhando com uma construtora, mostra para ela o benefício e convence ela a fazer um edifício para teste, ela nunca mais, todos os depoimentos que a gente teve, as empresas não retomam mais o processo tradicional. Então é vencer essa barreira, né? Vencer essa barreira. Para vocês terem uma ideia, aqui um exemplo, tem um case que não é o caso de apresentar nessa live, o edifício aqui em Belo Horizonte, em Forluz, que é um edifício aí da Associação dos Empregados da CEMIG. Nós fizemos um estudo para eles, eles haviam feito a fundação, aí conseguimos mudar o conceito do edifício no fritar dos ovos. Esse edifício ele teve uma redução em 3 meses de prazo de execução de obra, uma economia financeira de mais de R$1 milhão. Isso aí com números da construtora. E esse edifício ele fica ao lado de um grande hospital em Belo Horizonte, que obra incomoda, obviamente, ele não podia trabalhar à noite porque está em frente a um hospital. Então, ou seja, comprou-se a ideia e teve redução de dor de cabeça em 3 meses, além da economia. E aí, fazendo um comparativo com os Estados Unidos, hoje o Brasil está consumindo, em média, anual, nós estamos crescendo com esse número, mas o número do ano passado foi em torno de 12 mil toneladas de cordoalhas não aderentes para edifício. Consumo no Brasil o ano passado. Nos Estados Unidos, eu vou falar para vocês que o número foi 140 mil toneladas no ano passado. Então, olha a distância que a gente está, né, a nível né, nós estamos aí praticamente 10% de consumo que os Estados Unidos consomem. Levando em conta ainda que os Estados Unidos, principalmente em Nova York, por exemplo, que é uma grande metrópole, a maioria das estruturas lá ela é estrutura metálica, né? Mas quando eu vou para outros estados, Miami, para outras cidades, a gente vê que no Texas, por exemplo, ele é 100% proteção. Então, eu acho que realmente é cultural, é vencer essa barreira de cultura, né? E quando a empresa decide optar por essa tecnologia, nenhum até hoje teve algum arrependimento e não retoma atrás. Você reduz muito os custos diretos, os custos fixos, enfim, tem todo Quando você olha porque muitas vezes as pessoas olham o custo do aço. Quando eu pego hoje, por exemplo, um vergalhão com um aço protendido não aderente, talvez o custo seja 2,5 vezes mais. Mas só que hoje a gente precisa de olhar o custo da estrutura, desde a mão de obra, meu tempo de execução, formas, enfim, você tem que olhar todo o processo. Quanto que vai custar a estrutura para mim? Se eu olhar somente a quanto que custa o quilo do vergalhão, do CA50, quanto que custa o quilo do protendido, ninguém vai fazer protendido. Mas na hora que você faz a conta, quanto que custa, qual que é o custo daquela estrutura, o cara não pensa 2 vezes. E uma tecnologia que veio, que eu entendo que cada vez mais tem crescido aí, a utilização. A quantidade de material que a gente economiza no final das contas, né? Só reforça a importância dessa divulgação e esse trabalho de repassar esses conhecimentos, né? Eu vejo isso também. O que eu falo, né? Muitas vezes, nós brasileiros, de uma maneira geral, nós temos uma referência, né? Quer dizer, a referência dos mundos do segundo e terceiro mundo é o primeiro mundo. Eu não estaria falando aí ou seja, estaríamos trabalhando em desenvolver uma cultura, sendo que nós temos um país aí de primeiro mundo que utiliza largamente aí, não tem, né, restrição nenhuma. E na verdade lá eles ainda economizam muito mais, que a norma brasileira ela ainda ela é mais exigente com relação à armadura mínima. Lá eles utilizam muito menos aço ainda, ou seja, lá é mais barato do que aqui ainda. Mas mesmo aqui, tendo todo esse conservadorismo, nossa estrutura, de uma maneira geral, ela é mais barata.
Então é um desafio que eu entendo do dia a dia, né, de estar mostrando aí as benéficas dessa tecnologia para, né, abrir aí os conceitos e inovar, né? Porque eu acho que a gente tem que inovar sempre. Warley, o José Luiz aqui do INEA Caratinga tem uma pergunta também. Olha, eu estou aqui com o irmão no laudo do edifício Vitória, Global Tower, e ele apresentou corrosão nas cordoárias, em algumas partes do grau 3. Aí é o seguinte, aí a minha pergunta, qual a vida útil média dessas cordoárias, né? Sendo que a cordoária embutida, né, ela tem maior possibilidade de corrosão e é mais usada em pontes e viadutos, né? No caso da laje, a cordoária engraxada e plastificada, né? Então, eu gostaria de saber qual o motivo dessa corrosão, né? Um prédio relativamente novo, né? E de quando em quanto tempo nós temos que fazer um ensaio para monitorar as cordoárias? Essa é a pergunta. Ok. Bem, o motivo da corrosão, obviamente, eu não posso falar algo, dar um diagnóstico sem entender o contexto, né, da construção, mas o que eu posso estar falando e garantindo que ele é muito ligado à metodologia de construção, aos cuidados que deve-se ter no momento da construção. Como a gente tem falado aí sobre uma nova tecnologia, que é muito boa, e talvez até completando a pergunta anterior, a resposta da pergunta anterior, ela exige, sim, alguns cuidados para a execução, né? E muitas vezes, talvez esse seja o maior receio aí das empresas, que normalmente trabalham com mão de obra menos qualificada, né? Nesse ramo a gente sabe disso, e para a proteção a gente precisa, sim, de ter profissionais com uma maior capacitação, né? Então, no passado, a gente tinha, sim, dificuldade nesse sentido de encontrar esse profissional, mas hoje existem várias empresas com capacidade, com profissionais capacitados. Eu acredito muito, nesse caso aí, que essa corrosão ficou muito próxima aí da borda ou da placa de ancoragem, não sei onde que né? Não tem detalhe, porque é justamente onde que a gente realmente precisa de proteger ali no momento que a gente está preparando a laje, antes da execução da concretagem. E quando isso não é bem realizado, essa região fica exposta e aí sim pode acontecer essa patologia que o senhor comentou aí. Tá? Mas cada caso é um caso, mas a gente, historicamente, quando é um trabalho bem executado, eu não tenho dúvida que a vida útil dessa estrutura ela é muito longa e não tem histórico de corrosão quando a gente tem um processo bem executado. Podemos continuar? Eduardo, microfone. Desculpa, o meu microfone estava fechado. Tem mais algumas perguntas aqui, e tem uns comentários também. O Jorge Luiz Barbosa. O Jorge, eu não sei se ele está em Alfenas ou em São Paulo, ele fica com obra aqui, sempre nas duas regiões. Ele fala que sempre foi admirador do uso das estruturas de proteção, agora mais ainda, sabendo que teve iniciativa aqui por nós. O Edmar Siqueira, ele fala que está trabalhando pela Milplan. Eu até tive com a Milplan, acho que foi na obra da VSB, da Valorex Sumitomo. Ele fala que no projeto que ele está implantando agora no Comperj, na Petrobras, eles estão utilizando lajes alveolares protegidas. O Laércio Miranda faz uma pergunta aqui: quais são os tipos de obras em que são utilizadas a proteção externa? Ok. Normalmente, a proteção externa, nós temos aí, no caso, as pontes estaiadas, né, que por si só é uma proteção externa, mas normalmente em reforço de estrutura.
Então, normalmente, a gente tem reforço de estrutura em tanques, por exemplo, nós temos reforço de estrutura em vigas, né, que tem alguma determinada patologia, e aí, externamente... eu tive o prazer de acompanhar aí o reforço da estrutura do Mineirão. A estrutura de telhado do Mineirão, na época antes da Copa, né, ela teve que avançar a cobertura, né? Então, aquelas vigas invertidas que ficam em cima da laje do Mineirão, daquele anel superior, se vocês tiverem a curiosidade, passar por próximo ali na Pampulha, vocês podem observar que nós temos cordoalhas na lateral dessa estrutura que permitiu com que se avançasse aquela cobertura. Então, aquela cordoalha lá, inclusive, é uma cordoalha estaiada, bitola 1570, que ela foi projetada para reforçar essa estrutura, para conseguir suportar o novo peso do telhado que iria avançar para a cobertura total do estádio. Warley, mais 2 perguntas a gente fecha aqui. O Gabriel, que está aqui dentro da sala com a gente. Gabriel? Na verdade, eu nem ia fazer, não era a pergunta, era até o comentário em relação ao que ele estava falando sobre o que a gente presencia muito de corrosão. E eu atuo muito nessa área, né, de patologia de estruturas, reforço, recuperação. E 90% das vezes que sou convidado a fazer alguma visita, verificar algum trabalho relacionado à corrosão em cordoalha, é devido à falha de proteção nas cabeças de ancoragem. O pessoal, às vezes, não grauteia, não faz uma impermeabilização, não faz uma proteção devida, vira caminho de entrada de umidade, corrosão, é certeira que vai acontecer. Então, o que a gente vê mais normalmente é isso. É devido a isso mesmo. Então, antes do Warley falar, eu acho que isso vai fechar o que a Daniela está perguntando para nós aqui. A aplicação deve ser feita com mão de obra especializada? Sim, mão de obra especializada. Hoje, nós temos empresas no Brasil inteiro que se especializaram em aplicar, principalmente em prédios, né, nas lajes, se especializaram, tem uma equipe própria, com equipamento próprio. Logo à frente, na sequência da palestra, a gente vai passar aí para os equipamentos, como que é feito, bem basicamente. Então, é necessário, sim, ter mão de obra especializada. Correto, Warley. Quiser seguir em frente aí? Ok, obrigado. Então, agora nós, como eu disse... Só um pedido, Wallace, se tiver como você falar um pouquinho mais perto do microfone, eu acho que o áudio seu ficou um pouco baixo. Ok, melhorou? Aí ficou bacana, hein? Perfeito. Beleza. Então, pessoal, a foto que a gente está vendo aqui é uma foto de uma ponte sobre o Rio Negro. Essa ponte, ela já foi terminada, me parece, se não me falha a memória, 2 ou 3 anos. Então, nos caixões, ela utiliza a cordoalha nua, aderente, e a cordoalha estaiada ao centro aí para manter essa estrutura em pé. Então, aqui, né, eu coloquei o produto, né, à esquerda, para a gente conhecer o produto, a cordoalha 7 fios, e um dos produtos que ela produz, né, que ela é utilizada, é a laje alveolar. Né? Aqui nós temos aqui uma pista de vigota protendida, que ela é utilizada para fio, vamos ver lá na frente. Aqui, como eu disse também lá atrás, essa aqui é uma fábrica no Nordeste de dormentes para a indústria ferroviária, né? Então, ela é utilizada. Aqui vocês podem ver os pontos aqui. Isso aqui é o aço protendido. Ele está executando a proteção no concreto. No caso aqui, 2, 4, 6, 7 fios de cada lado, né? Essa aqui é a cordoalha estaiada. Essa ponte aqui é a ponte Anita Garibaldi, lá no sul do Brasil. Aqui pontes em São Paulo também, estaiada, ponte suspensa, né? E aqui nós temos uma foto da cordoalha plastificada, né, não aderente, e a foto de uma laje. Então, ela pode ser aplicada numa laje, ela pode ser aplicada num radier. Esse aqui é um radier de um edifício, e pode ser aplicada também
em pisos industriais. Hoje também essas mesmas empresas, né, que executam a proteção, ela já recebe a cordoalha em rolo, nós fornecemos a cordoalha em rolo, ele já leva para a obra, essa cordoalha já com corte certo. Aqui nós podemos observar aqui a placa de ancoragem, a cunha, o clavete, né? Então, ou seja, isso aqui já chega na obra também pronto. Então, isso aqui também facilita muito, porque já vai identificado, ele já sabe o comprimento, a posição que esse cabo vai na laje. Então, basicamente, você tira o que você fazia no canteiro de obra e passa esse processo completamente industrializado, né? Aqui nós temos uma proteção aderente, que ele utiliza a cordoalha nua, né? Aqui nós temos uma foto de uma viga, e essa viga depois ela vai ser grauteada, essa bainha metálica, né? Aqui nós temos a foto de um pulgador, uma foto de uma bomba de injeção de pasta de cimento, né? Para injetar essa nata dentro dessa bainha que a gente está vendo esse perfil. Aqui a foto de um macaco de múltiplas cordoalhas. Isso aqui é um processo de cordoalha aderente em lajes, né? Então, nesse processo utiliza-se bainha metálica, só que é necessário a realização do grauteamento. É um processo que ele ainda é utilizado, porém cada vez ele está sendo substituído pela cordoalha engraxada. Então aqui nós temos aqui uma laje de cordoalhas que vai ser de cordoalha aderente, e depois ele tem todo um processo de injeção de nata aí. Então um processo que é mais complicado. E aqui nós temos a foto, né, de uma laje de cordoalhas não aderente, cordoalha CP 190, e então uma obra bem mais limpa, né? Vocês podem observar que nós temos um capitel, nós temos o caminhamento da cordoalha, então ele vai percorrendo aí as alturas, nós temos um sistema de proteção de punção, então existe toda uma técnica, né, para estar utilizando essa tecnologia. Então vocês podem observar, esse cabo ele muda de direção, aqui ele está mais alto, né, porque ele vai fazer a descarga das cargas no pilar e ele vai caminhando na laje. Então tem proteção intermediária. Então vocês podem ver que nós temos aí várias possibilidades aí de utilização. Isso aqui são esses dispositivos que a gente chama de cadeirinhas, justamente para a gente definir a altura no caminhamento do cabo. Opa, deixa eu ver aqui. Tá certo. Então, aqui um exemplo de versatilidade, né, de utilização da obra. Esse aqui é um edifício em Fortaleza, do Marcelo Silveira. Então, vocês podem observar que basicamente eu elimino vigas na laje, né, um edifício completamente limpo. Então, hoje as construtoras, muitas vezes, nos lançamentos dela, ela te dá a opção de 3, 4, 5 layout, né, do seu apartamento, não mudando a cozinha e banheiro, né, em função de tubulação, o restante é um vão livre, aí ele fica muito mais fácil de ser utilizado. Aqui o que eu comentei lá atrás, né, da utilização, aqui nós temos aqui a necessidade, esse projeto aqui, com a utilização de vigas faixas, ou seja, ele precisou de concentrar maiores cargas aqui. Essa viga, em vez de eu ter uma viga sobreposta, aparente embaixo, ela está ficando embutida dentro da laje. Proteção intermediária, né? Então, ou seja, eu vou dar continuidade nessa laje aqui. Então, esses cabos já estão aqui, na hora que eu vier com escoramento, eu vou subir nesse cabo e já executo. Esses aqui são os acessórios necessários para a realização da proteção. Então, basicamente, a gente tem a cunha bipartida, nós temos a ancoragem, o pocket form. Então, esses aqui são os elementos que ficam próximo na face da laje, né? Então, essa aqui é o ponto crucial de proteção no momento da execução, de preparação da laje antes da concretagem. É onde que muitas vezes a gente tem patologia em função da falta de cuidado que nós temos. A partir do momento que tenha todos os cuidados necessários, pode ter certeza absoluta que não haverá problema de patologia. Então, as cadeirinhas, né, existem vários tipos de cadeirinhas, tem cadeirinhas metálicas, cadeirinhas plásticas, né, coloquei um exemplo aqui. Esse aqui é um plugzinho que é necessário colocar
na face da cordoalha, do capzinho, na face da laje, antes do grauteamento. E esse aqui é o macaco para a execução da proteção, né? Então, após o concreto atingir lá 25 MPa, enfim, o projetista normalmente define isso, ele vai lá e executa a proteção ou parcial ou total. Então, esse aqui é um equipamento que executa. E aqui vocês podem observar, nessa face laranja aqui, que o operador ele pintou, essa cordoalha ela estava faceando a laje aqui, ó. Então ele iniciou a proteção e esse aço ele está alongando, né? Então a gente pode observar que aqui essa parte preta, negra, é a parte que ele estava dentro da laje. Então, como eu disse, é necessário, em função do comprimento desse cabo, ele precisa do modo de elasticidade para ele calcular qual que é o comprimento que ele vai tracionar aqui, para ele vai medir esse alongamento. Então ele tem que também ter uma tabela para ele ir anotando esse alongamento que ele aplicou nesse cabo. Então esse macaco está aí. Isso aqui são um desenhozinho dos acessórios. Então isso aqui basicamente é o essencial, conjuntamente com as cadeirinhas, né, para estar executando a proteção. Aqui é o que a gente comentou, que vai aquele capzinho de proteção e depois ao final é necessário, né, você corta essa cordoalha aqui que foi alongada e você coloca aquele capzinho que ele encaixa perfeitamente aí e depois é necessário um grauteamento. Aqui, em alguns casos, as construtoras elas tomam o cuidado de fazer uma marcação do caminhamento do cabo para evitar algum acidente, numa necessidade, por exemplo, de grampeação da laje para tubulações, enfim, parte elétrica, hidráulica, né? Então, é uma prevenção. Então, eu acho que é uma boa prática, por isso que eu comento aqui, e não é algo muito complicado de ser feito. Então, essa aqui é uma laje que está sendo preparada. Nós temos aqui, né, só um exemplo da cordoalha aderente versus a não aderente. Aderente eu tenho todos os metálicos aqui, depois eu tenho que injetar a cordoalha aqui dentro. Nesse caso, normalmente são 3 cordoalhas. Aí depois eu tenho o sistema de grauteamento, né? E o caso da cordoalha já aderente, não aderente, né? E a cordoalha já vem pronta. Então, simplesmente montar na laje. Os acessórios, né? Então nós temos aqui o não aderente versus aderente. Nós estamos falando, obviamente, tipos de aplicações diferentes, né? Mas é uma dimensão completamente diferente. Laje plana, lançamento dos cabos. Esse aqui também protendida. Esse aqui é uma pista de estacionamento de um prédio. Esse aqui, ausência de vigas, né? Então nós temos a possibilidade aí de pé maior, pé direito maior. Garagem, gente. Garagem é impressionante, né? A gente consegue aí, hoje em Fortaleza principalmente, 3 vagas entre pilares, vagas confortáveis, né? Não é aquelas vagas apertadas, e hoje normalmente nos novos empreendimentos é total diferencial aí, né, para a venda de um apartamento. Então, aqui nós temos parede de concreto com laje. Nós temos aí, ó, rapidez e facilidade na execução, 35% a menos de tempo, 5 dias e 3 dias para cada laje, para esse processo. Muito limpo. Tem menos pessoas na obra. Então, uma obra dessa magnitude aí, a gente vem essa última foto que subiu, é um subsolo em Fortaleza, um edifício que, na verdade, agora ele está no 15º andar e tem 5 subsolos. Então, apartamento de alto padrão. Esse edifício aqui, ó, que está em construção, estive lá o ano passado, antes da pandemia. É um prédio de um apartamento por andar, cada apartamento 5 milhões. Só tinha um para vender. 100% protegido. Então, né, facilidade aí no lançamento do concreto, do pilar mais viga, a questão das vigas faixas, né? Então,
exemplos de edifícios. Então, isso aqui nós temos aqui lajes planas maciças em Vitória, né, no Espírito Santo. Outro, lajes planas maciças. Lajes planas maciças também em Fortaleza. Fortaleza aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. Aqui a gente consegue ver, ó, as cordoárias, ó. Não sei se vocês conseguem observar, nós vemos as cordoárias aqui. Miami, esse edifício 100% protegido, né? Lajes maciças planas. Miami também. Também em Miami. Então, olha para vocês verem como que, né, o prédio é bem clean. Radier de edifício e também radier de casas populares. Então, às vezes o pessoal acha, ah, não, a Cordoalha, Minha Casa Minha Vida, nós atendemos muitas obras para radier de casas populares, né? Também pisos protegidos, né? Industriais. Atacadão lá em Paralheiros, em São Paulo. Jundiaí, o que é importante no piso, né? Eliminação ou redução de juntas, né? Então, hoje a gente sabe que esse atacarejo, tudo isso aí é um problema grave aí nas juntas de dilatação. Primeiro, a questão de custo e a questão também de manutenção futura, né? Então, a gente consegue vãos bem grandes, protegidos, né? Então, depende da estrutura que você vai utilizar aquele galpão ali, você define a quantidade de cordoalha. E aqui nós temos lá um dos primeiros pisos protegidos, foi da Coca-Cola no ano 2000, lá em Curitiba. Aí, em 2001, o pátio de estacionamento das aeronaves, né, lá em Porto Alegre, em 2001, também foi protegido. E aqui tem uma história interessante, né, em 96, 97, teve esse projeto aqui, que ele é um projeto tradicional, placas de 18 metros quadrados, 3 por 6, com a espessura de 35 centímetros, 35 centímetros de concreto. Lá no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. E aí, na época, né, a equipe foi apresentar uma solução de protendido não aderente, e a primeira conta que foi feita foi justamente a conta de quanto custa o aço, né? Aí assustaram e tal, mas vamos fazer o estudo. E fizeram o estudo e aprovaram a execução da obra. Pois bem, ele conseguiu reduzir, né, de 35 centímetros de concreto para 20, então, ou seja, reduziu drasticamente o volume de concreto, né, que é um custo bastante significativo, e só o custo do concreto, a menor, ele já pagou a diferença do aço. Porém, ele teve uma vantagem que ele conseguiu placas de 64 metros por 116,5. Ele teria juntas de dilatação, né, a cada 18 metros quadrados de placa. Então, quando a gente pensa na obra como um todo, a gente observa que a gente vai ter muito benefício, né? E, consequentemente, você tem menos manutenção. Imagina placas de 64 por 116. Concessionárias, né, também. Aí, então, nós temos aqui laje nervurada protegida e o piso protegido. Esse aqui é um piso protegido também, né? Então, tudo isso que eu estou falando, né, ele está normatizado, né, 6118, fala sobre estruturas, 6349, 7187, 7482, 7483, que é do produto, né? As normas de ensaios, né, 7484, 9062, 909607, 10839, 14861. E aqui execução, né, da pós-tração aderente, né? Então, esse aqui é uma cordoalha aderente que vai estar recebendo aí, como eu disse lá atrás, né? Hoje já estão fazendo estruturas não desse porte, né, mas vigas menores com cordoalha não aderente. Tá? Então aqui, né, tem todo esse processo, ele aplica e depois ele coloca a placa de ancoragem e faz o tracionamento das cordoalhas, né? Então esse aí é o produto final, e depois ele tem que grautear essas cordoalhas dentro da bainha metálica. A gente pode observar aqui o ladrãozinho do dreno, né, para a gente garantir que não exista ar dentro desse processo aí. Então, isso aqui é no Rodoanel em São Paulo, se não me falha a memória.
Então, quase finalizando, a gente vê aí os fios, né? Como eu disse, essa aqui é uma foto de uma pista de vigotas protendida. Então, os fios, eles são predispostos em função da carga que esse material vai ser submetido. Então, essa aqui é a moldadura. Então, essa aqui é uma pista de laje alveolar, né? Então, fabricada a laje alveolar normalmente com fios e cordoalhas ou cordoalhas de diferentes diâmetros. Essa aqui é a serra que vai cortando, né, essa laje alveolar. Então não tem armadura passiva, somente armadura ativa nessas lajes alveolares. Né, e depois ela é transportada e vocês podem observar que ela no estoque a gente já vê aqui, ó, é uma flecha. Vocês podem observar que toda ela tem uma flecha que quando ela foi instalada na estrutura e com a correção aí da argamassa de cobrimento, ela vai estar o piso nivelado. Então hoje, em shoppings, por exemplo, isso é amplamente utilizado. Essa aqui é a visão geral de uma fábrica de pré-fabricado, viga protendida, né, concretando a viga protendida, telhas em W, né, hoje foi muito substituída por telhas metálicas, né, mas ainda se utiliza essas telhas em W. Essas telhas W, ela tem a tela e ela é protendida, até pelo comprimento dela. Nós temos telhas aí de 25 metros de comprimento, né, sem apoio. Então aqui nós temos um galpão completamente, telha em W, telha translúcida, né, todo o processo. E aqui, finalizando, nós temos aqui a aplicação da pretação, né, a laje alveolar, o duplo T, a telha de cobertura, as tesouras, né, as terças, os dormentes, já foi comentado, estacas para fundação também, protendida, as vigotas, né? Então essas vigotas hoje está se ganhando vãos maiores sem apoio, né? Com vigota protendida em vez de vigota treliçada, por exemplo. E aqui, por exemplo, são as seções transversais das vigotas. Então aqui nós temos vigotas com 3 fios, com 4, com 5, e também o diâmetro dos fios se altera, né? Então a utilização desse processo aqui de vigotas no sul, ele ganha disparado do resto do Brasil, por exemplo. Em Minas Gerais, a gente está caminhando, né? Nós temos algumas empresas aí que têm se alterado a tecnologia para proteção, mas no sul ela é disparado no Brasil. Em São Paulo, não há tanto. Em Fortaleza também utiliza a laje mesmo, né? Não o vigota. No sul, os prédios Minha Casa Minha Vida, todos eles utilizam esse tipo de vigota. E finalizando, algo que eu sempre fico encantado com a proteção, esse mausoléu aí, Castelo Branco, em Fortaleza, que para mim é um ícone, né, de engenharia. A gente sabe que tem toda uma técnica para construir isso aqui, mas a gente tem, se não me falha a memória, acho que são 35 metros aqui de vão livre, sem apoio, né? Então, eu acho que é bem interessante, muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu me coloco à disposição para dúvidas e também um contato posterior, né? Caso queiram alguma coisa, fica aí meu contato. E agradeço imensamente a equipe, né, que realizou o convite. Estou sempre à disposição para novas oportunidades aí também. Ô, Erling, para lá que ainda tem pergunta aqui sim, hein? Tá legal. A Raíssa de Carvalho faz uma pergunta aqui. Como é feita a armação, proteção da cordoalha crua em estradas? Seria apenas em um sentido ou nos dois? Olha, em estradas, normalmente, assim, na pavimentação, deu microfonia aí. Fechei, pronto. Ok. Em estrada, na pavimentação, eu não tenho conhecimento de utilização de proteção. Normalmente se utiliza em concreto, em pavimento rígido, né, telas de CA50. Mas só utiliza sim nas obras de arte, né, nas pontes, nos viadutos, aí sim, aí normalmente é em um sentido. Naquela fabricação das vigas, né, que eu passei algumas fotos aí, vigas grandes, elas somente em um sentido. Vamos lá. Wesley
Mentira, Laércio Miranda Cunha. O escorregamento dos fios na ancoragem pode diminuir a resistência da estrutura de proteção? Na verdade, a gente nem fala de escorregamento, a gente fala de assentamento, né? Quando ele inicia aí o processo de proteção, ele tem o assentamento da cunha, né? E isso também ele já é considerado como uma perda de proteção no momento do cálculo. Então, isso já está embutido no cálculo estrutural. Então, normalmente, eu não sou especialista em cálculo, tá, gente? Então, mas eu sei que isso é considerado, então não há nenhum tipo de problema. O Wesley Júnior fala com a gente aqui. Como é definida a tensão aplicada às cordoalhas pelos macacos hidráulicos? Então, ela é definida pelo alongamento que é realizado, né? Então, como eu disse, né, em alguns momentos desse bate-papo, o certificado do material, ele informa lá o módulo de elasticidade, né? A gente, na estrutura, nós sabemos o comprimento daquele cabo, então, com as informações de módulo, de comprimento e uma constante, a gente define para aquele cabo eu preciso de tracionar, por exemplo, 40 centímetros, né? Então, com isso, na hora que eu tracionei esses 40 centímetros, por isso que a gente precisa de fazer aquela marcação com pintura, medição e também anotação na planilha, né? Então, aquilo ali eu vou estar garantindo que eu estou aplicando a carga de projeto. Então, por exemplo, uma cordoalha 12.7, que é muito tradicional aí, né? Eu costumo dizer que é o pãozinho da padaria, né? A maioria das obras utilizam. A carga ruptura mínima dela é 18,8 toneladas. Então, por norma, a gente pode aplicar no máximo 80% da carga de ruptura. Então, eu aplico lá 15 toneladas. Só que essa carga, ela é medida em alongamento. Então, a partir do momento que eu apliquei, que eu fiz esse cálculo e defini que eu tenho que tracionar essa cordoalha 40 centímetros, eu vou estar garantindo que eu apliquei as 15 toneladas nela. Mas é tudo muito simples, tá, pessoal? Não tem nada de difícil, não. Não é nenhuma integral tripla, não. Ô, Erley, eu acho que a gente só tem a te agradecer aí por estar disponibilizando para a gente seu tempo, seus conhecimentos, né? Igual a gente sempre tem falado nos outros eventos aqui, até esses dias saiu uma dúvida aí de um pessoal, com que dinheiro vocês estão fazendo esses eventos? Quem que está patrocinando isso, bancando? Isso é dinheiro de algum conselho que está sendo usado, alguma coisa? E a gente está dando a resposta sempre aqui que não. Aqui é sempre pela boa vontade de cada um, né? O Luiz lá está disponível com a gente, que foi até quem fez o contato com você aí pelo Clube de Engenharia de Divinópolis. Disponível o tempo inteiro aqui, a gente pega desde mais cedo, eu com o Luiz, para montar a sala, montar a transmissão. O pessoal todo aqui que está divulgando, Araguari, Caratinga, pessoal do DR lá com o Álvaro, Ampeia lá em Betim, a Flávia aí com a mulherada toda aí da engenharia, da agronomia, das geociências, a Jussara lá com o pessoal das faculdades. A gente não está ganhando nada com isso, a gente faz mesmo pela parceria das nossas profissões, né, para divulgar, para aumentar cada vez mais o conhecimento do pessoal aqui. E aí você tem o seu trabalho aí, hoje era sua folga, se dispôs a vir aqui contribuir com a gente. Então, muito obrigado por você precisar de nós. Hoje a gente atingiu aqui, se eu não estou enganado, foram 18 estados no Brasil. Um número, às vezes, pequeno em algum estado, Minas Gerais, a Bahia, sempre aqui, e São Paulo, sempre mostrando um número muito grande de participantes. A gente até pede para esse pessoal dos outros estados também que estão conectados aqui com a gente, participando ali no YouTube, a gente pede para eles divulgarem dentro dos estados deles também, para aumentar mais o número de participantes lá. Apesar da maioria nossa aqui ser de Minas Gerais, o evento não é exclusivo das associações de Minas Gerais, é para qualquer associação que quiser fazer parte aqui dentro do Brasil.
igual o próprio Sinduscon lá do Triângulo Mineiro, que está participando com a gente também, Sinduscon TAP. Então, muito obrigado pela parceria aí. Sempre que precisar da gente, pode contar. Eu também, como eu disse, né, eu sou um amante da engenharia, foi uma profissão que eu decidi trilhar e faço isso com muito gosto, né, e tenho uma satisfação muito grande de poder compartilhar um pouquinho, né, o que a gente aprendeu aí ao longo da carreira profissional. E, né, de novo, tá aí o meu contato, telefone. Esse fixo aí agora não está funcionando, porque eu estou trabalhando em home office, mas o celular sempre está à disposição, o WhatsApp é o mesmo número, e estou sempre à disposição. Se precisar de outros eventos, alguma dúvida, alguma indicação, em algum estado aí que vocês não tenham uma referência, pode me contactar que será um prazer atendê-los, tá bom? Muito obrigado. Muito bom. Flávia? Flávia já levantou a mãozinha ali. Oi! Não posso deixar, né, de agradecer ao Arley pela apresentação que ele fez, pela disponibilidade, né, de estar aí com a gente no sábado de manhã, né? Sei que sua vida deve ser muito corrida, né, Arley? Essa questão aí, né, nesses trabalhos aí referentes à proteção, tá? Muito obrigada pela apresentação, foi muito bom, pessoal. Deu um feedback legal aí no chat do YouTube, foi bacana, tá? E sempre que a gente, né, se quiser também, né, trazer alguma novidade para a gente, se sinta-se sempre convidado aí para a gente poder estar levando conhecimento aos profissionais da engenharia, que é importante, né? Esse é o papel das entidades de classe. E agradecer a todos que fizeram sua inscrição, né? Quem não fez e está participando mesmo assim aí pelo canal do YouTube, né? Não perca na próxima oportunidade. Acredito que o Eduardo vai falar ainda das nossos próximos eventos que já estão aí agendados, né? E vocês, né, pré-agenda e deixem aí guardado, né? Reservem a data para participar, fazer a inscrição e receber, né, o certificado, que é importante, principalmente para os estudantes, né, fazer comprovação de hora técnica aí, que tem que ser feito, né, e muito obrigada a todos e tenham um bom final de semana. Só um complemento aqui, essa informação do Eduardo e da Flávia aqui do público, né, interessante, a gente está chegando aqui próximo às 280 pessoas que participaram com a gente aqui desse evento. Às vezes um chega, participa um pouquinho, depois o outro que chega. Então, ao longo desse evento, a gente teve aqui em torno de 280 pessoas que participaram, compartilharam aqui no chat aqui as suas dúvidas ou o seu agradecimento. O pessoal está agradecendo ali bastante no chat. E também dizer que a gente está à disposição, né, o pessoal que quer participar dos eventos e obter o certificado. É muito importante vocês saberem que você tem que fazer a inscrição previamente e acompanhar aqui o evento pelo YouTube. O pessoal eu recebi alguns relatos de colegas nossos aí, estavam perguntando e tal, não, mas eu vi o evento depois, será que eu posso ter o certificado? Não, o certificado ele é só para quem fez a inscrição e acompanhou aqui ao vivo com a gente no dia que a gente está fazendo o próprio evento. Se você deseja receber o certificado, fique atento a cada uma dessas entidades que está aqui, a gente faz a divulgação previamente, você faz a inscrição e aí participa com a gente ao vivo, você vai ter o seu certificado do participação do evento. Beleza? Valeu, galera. Pessoal, do que a Flávia falou ali, eu vou jogar uma tela rapidinho para vocês aqui, só para a gente comentar dos próximos eventos também, e aí a gente deixa o convite para você, Arley. Se você quiser participar, fica à vontade também, e de divulgar também para o pessoal, parceiro seu aí. Já agora no dia 22, a gente vai estar falando de concessões rodoviárias. Depois, no dia 5 de setembro, a gente fala de gestão de carreira. Dia 19 de setembro, a gente vai estar falando de análise de risco. Dia 3 de outubro,
nós falamos de REURB. Depois, dia 17 de outubro, a gente vai estar falando de segurança do trabalho. Dia 31 de outubro e dia 7 de novembro, a gente vai estar voltado um pouco aqui para o CREA Minas Gerais, porque vai ter uma troca de sistema, e aí os profissionais precisam aprender a utilizar esse novo sistema. Vai entrar o novo aplicativo da RT, que vai ser possível fazer a RT aqui pelo celular também. Então, seria bom o pessoal de Minas Gerais estar participando aí. Outros 14 estados já usam o mesmo sistema, então quem quiser também pode ficar à vontade. Aí a gente dá aquela pausinha para o primeiro turno da eleição, volta falando de recursos humanos, meu currículo, o pessoal que está formando aí, e para a empresa que vai contratar também, quais os cuidados dela na hora de contratar, levando em consideração todos esses questionamentos do recurso humano. A gente pausa de novo no segundo turno das eleições e fecha o dezembro com um fórum que seria uma prospecção para o 2021, pelo que a gente está vivendo agora nesse 2020. A gente vai colocar aí alguns convidados aí para debater esse assunto. Só falta a gente definir a data, mas provavelmente deve ser dia 5 de dezembro. O que o Luiz falou um pouco ali, o material está disponível lá no site também, bit.ly/evento técnico E maiúsculo T maiúsculo, no link do YouTube, que todos estão aqui, ele continua válido ali, qualquer um pode reassistir por ali. O certificado, o Luiz falou, desse e dos eventos anteriores, só você entrar lá no site do Simpla, você consegue baixar todos por lá que você esteve cadastrado. Vou pedir para o pessoal aqui, os presidentes de associação, não saírem da sala, para eles ficarem um pouco aqui, que a gente vai fazer uma reunião, uma apresentação, que a gente vai estar negociando um novo benefício para todas as entidades, então pediria para ficarem aqui. E acho que eu terminei. Agradecer ao Luiz pela transmissão, agradecer a todo mundo que está por aqui, e novamente, Wesley, muito obrigado. Sempre que precisar da gente, fique à vontade em chamar, precisar dentro do CREA Minas Gerais, CREA Bahia, o que você precisar da gente aqui. Tem o pessoal aqui de CREA Júnior, essa meninada toda que está entrando aí para o mercado de trabalho agora, que está para se formar. Então, você já alcançou essa moçada nova toda aí agora, já é mais cliente seu aí para proteção. Ok, obrigado e continuo à disposição. Valeu mesmo pelo convite. Um abraço a todos e bom final de semana aí. Obrigado pessoal que está conectado aí no YouTube. Parece que a Angélica quer falar, Eduardo. Oi. Angélica. Libera seu áudio, Angélica. Aí. Bom dia a todos. Eu queria apenas parabenizar e agradecer o Arley pela brilhante palestra. Eu acompanhei pelo YouTube. E agradecer também a todos os participantes e conclamar os participantes da Regional Zona da Mata a filiar ao Sindicato dos Engenheiros. Um bom dia, um bom final de semana a todos e parabéns a todos os pais aí que estão participando do grupo.